Clarindo, admirado, abraçou-o e exclamou: Mas por favor, companheiro, nos diga de que escola procede você. Sua inteligência interessa-nos. O chefe de nossa expedição pronunciou alguns monossílabos e chamou-me à retirada, pretextando serviço a fazer. Os irmãos, avezados à rebelia, permutaram um estranho olhar, como a dizerem entre si que pertencíamos a algum núcleo infernal distante e que lhes não convinha molestar-nos. Insistiram, porém, conosco a que retornássemos no dia seguinte para a troca de ideias, ao que Silas anuiu com evidente satisfação. Mais alguns minutos e o assistente, em minha companhia, retirou Alzira e Hilário para o exterior, colocando-nos todos de regresso à mansão. O prestimoso servidor do bem, na viagem de volta, mantinha-se silencioso, pensando concentradamente. Contudo, diante de minha perplexidade, aclarou o fraterno: Não, André. Ainda é cedo para apresentar Alzira aos infortunados verdugos. Pela conversação de Clarindo, percebi que cruzamos o caminho de duas vigorosas inteligências, cuja modificação inicial há de ser feita com amor para realizar-se com segurança. Voltaremos amanhã sem a presença de nossa amiga para um entendimento mais estável e por isso mesmo mais valioso. Passei desse modo a esperar ansiosamente pelo dia seguinte. Na noite imediata, acompanhando o assistente, eu e Hilário achamos-nos de novo na residência de Luiz. Os irmãos de Antônio Olímpio receberam-nos de bom grado. Em larga copa da fazenda, reunia-se a família junto a dois agregados em um lanche ligeiro. Marcava o relógio 21 horas. A fisionomia do dono da casa era quase a mesma da véspera, não obstante a diferença que a máscara física lhe impunha. Enquanto Adélia acariciava as crianças enternecidas de sono, o marido comentava o noticiário radiofônico, destacando tópicos alarmantes que assinalara nos setores da economia. E falando para os amigos assombrados, salientou as dificuldades públicas, relacionou misérias imaginárias, criticou os políticos e os administradores e referiu-se às pragas do café e da mandioca, detendo-se particularmente sobre as episódias. Por fim, não satisfeito em enunciar as calamidades da terra, falou inconsequente quanto à suposta ira do céu, afirmando crer que o fim do mundo estava próximo e clamando contra o egoísmo dos ricos que agravava o infortúnio dos pobres. Silenciosos todos, ouvíamos-lhe a palavra, quando Clarindo, mais confiado, dirigiu-se ao assistente observando: Estão vendo esse homem aí, chamado Luiz? O seu verbo domina a pequena assembleia. Ele é o terrorismo em pessoa. Enxerga tudo em termos de cinza e lama, ajuiza com firmeza sobre os desastres sociais e conhece as zonas mais tristes da indigência coletiva. Entretanto, não sabe desfazer-se de um só centavo dos milhões que retém a favor dos que sofrem nudez e fome. Acreditam vocês, por acaso, possa ele continuar merecendo a felicidade da permanência num corpo carnal? Silas contemplou os personagens da cena doméstica, mostrando imensa piedade no semblante amigo, e considerou: Clarindo,
Todas as suas observações apresentam lógica e verdade à primeira vista. Superficialmente, Luiz é um exemplar consumado de pessimismo e de usura. Todavia, no fundo, ele é um doente necessitado de compaixão. Há moléstias da alma que arruinam a mente por tempo indeterminado. Quem seria ele se fosse amparado por outras influências? Espiritualmente abafado entre as visões da fortuna terrestre com que lhe assediamos o pensamento, o infeliz perdeu o contato com os livros nobres e com as nobres companhias. Tem a socorrê-lo apenas a religião domingueira dos crentes que se julgam exonerados de qualquer obrigação para com a fé, contanto que participem do ofício de adoração a Deus no fim de cada semana. Quem poderia prever-lhe as mudanças benéficas desde que pudesse receber outro tipo de assistência? Clarindo e Leonel registraram-lhe as ponderações como se vissem apunhalados no âmago, tal a expressão de revolta que lhes assomou ao olhar coruscante. E com a inflexão da criança voluntariosa e inteligente que se vê contrariada em seus caprichos, nos disse: No entanto, ele e o pai são nossos devedores. Roubaram-nos, assassinaram-nos. E o que vocês desejam que eles façam? Eles hão de pagar, e pagarão muito caro. Sim, pagar é o verbo próprio. Contudo, como pode o devedor resgatar-se quando o credor lhe subtrai todas as possibilidades de solver os débitos? Que a nós mesmos cabe sanar os males de que somos autores, não padece qualquer dúvida. Entretanto, se nos compete retificar hoje uma estrada que ontem desorganizamos, como proceder se nos decepam agora as mãos? O próprio Cristo aconselhou: ajudai aos vossos inimigos. Nota: André Luiz põe nos lábios de sua personagem uma síntese dos versículos 27 e 28 do capítulo 6 de Lucas, para ser mais facilmente compreendido por aqueles espíritos cheios de ódio aos quais repugnaria o verbo amar. Eles se rebelariam diante do texto completo. Seria inabilidade falar em amar naquele momento. Mas ajudar a pagar foi bem aceito, porque eles queriam receber. Muitas vezes penso que semelhante afirmativa, corretamente interpretada, quer dizer assim: ajudai aos vossos inimigos para que possam pagar as suas dívidas em que se emaranharam, restaurando o equilíbrio da vida, no qual tanto eles quanto vós sereis beneficiados pela paz. Via-se que o assistente, com a simpatia conquistada na véspera e com a argumentação despretensiosa e límpida, lograra a inequívoca superioridade moral sobre o ânimo dos obsessores de sentimento enrijecido. Ainda assim, Clarindo perguntou, um tanto com medo: Caro amigo, que considerações são essas? Não estou entendendo mais nada. Será você algum padre disfarçado? Intentará porventura a nossa modificação? Engana-se, meu amigo. Se algo procuro em nossa comunhão fraterna, é a minha própria renovação. Pela sedução do dinheiro também caí na última passagem pela terra. A paixão da posse governava-me todos os ideais. A fascinação pelo ouro tomou-me o ser de tal modo que, apesar de ter recebido o título médico numa universidade venerável, fugi ao exercício da profissão para vigiar os movimentos de meu velho pai, a fim de que nem ele mesmo viesse a dispor com largueza dos bens de nossa casa. O apego às nossas propriedades e aos nossos haveres transformou-me num réprobo do paraíso familiar, convertendo-me ainda num verdugo intratável
naturalmente odiado por todos os que viviam em subalternidade no vasto círculo de minha temporária dominação. Para amontoar moedas e multiplicar lucros fáceis, comecei pela crueldade e acabei nas malhas do crime. Abominei a amizade, desprezei os fracos e os pobres, e no temor de perder a fortuna, cuja posse total ambicionava, não hesitei a adotar a delinquência como sócia infernal de meu terrível caminho. Ante as palavras do assistente, enorme surpresa me tomara de improviso. Estaria Silas reportando-se a verdade crua ou se utilizava naquela hora de recursos extremos, incriminando indevidamente a si próprio para regenerar os carrascos que nos ouviam? De qualquer modo, eu e Hilário havíamos prometido não lhe comprometer a tarefa, e por isso tacitamente nos limitávamos a escutá-lo com atenção. Sentindo de certo que Leonel e Clarindo se mostravam um tanto comovidos, dando ensejo à assimilação de pensamentos novos, Silas convidou-nos a todos à retirada do ambiente. Falou-nos que pretendia dizer algo de sua experiência, mas preferia conversar conosco ante o altar abençoado da noite, a fim de que a sua memória pudesse evocar tranquilamente os fatos que buscaria relatar. Lá fora as constelações resplendiam como lares pendentes da criação, e o vento perfumado corria célere como quem se propunha transportar-nos à oração ou a palavra para a glória do céu. Incapaz de penetrar o verdadeiro sentido da inesperada atitude que o assistente vinha de assumir, notei-o efetivamente emocionado, qual se fixasse os olhos da alma em painéis distantes. Clarindo e Leonel, naturalmente dominados pela simpatia a se lhe irradiar do semblante, observaram-nos submissos. E Silas começou a narrativa em voz pausada. Tanto quanto posso abranger com a minha memória presente, lembro-me de que em minha última viagem pelos domínios da carne, desde a meninice, me entreguei à paixão pelo dinheiro, o que hoje me confere a certeza de que, por muitas e muitas vezes, fui usurário terrível entre os homens da terra. Hoje sei, por informações de instrutores abnegados, que, como de outras ocasiões, renasci na derradeira existência num lar bafejado por grande fortuna, a fim de sofrer a tentação do ouro farto e vencê-la a golpes de vontade firme na lavoura incessante do amor fraterno, caindo, porém, lamentavelmente por minha infelicidade. Era eu o filho único de um homem probo que herdara dos avós consideráveis bens. Meu pai era um advogado correto que, por excesso de conforto, não se dedicava aos mistérios da profissão, mas profundamente estudioso, vivia rodeado de livros raros, entre obrigações sociais que, de alguma sorte, lhe subtraíam a personalidade às cogitações da fé. Minha mãe, porém, era católica romana, de pensamento fervoroso e digno, e embora sem descer conosco a qualquer disputa na esfera devocional, tentava incutir-nos o dever da beneficência. Recordo-me com tardio arrependimento dos reiterados convites que nos dirigia bondosa para que lhe palmilhássemos as tarefas de caridade cristã. Convites esses que meu pai e eu recusávamos sem discrepância, encastelados em nossa irreverência enfatuada e risonha. Minha genitora cedo percebeu que meu pobre espírito trazia consigo a zinhavre da usura, e reconhecendo que lhe seria extremamente difícil colaborar na renovação íntima de meu pai, homem já feito e desde a infância habituado à dominação financeira, concentrava em mim seus propósitos de elevação. Para isso buscou estimular meu gosto pelo estudo de medicina,
alegando que, ao lado do sofrimento humano, poderia eu encontrar as melhores oportunidades de auxílio ao próximo, tornando-me agradável a Deus, ainda mesmo que não me fosse possível entesourar os recursos da fé. Intimamente eu escarnecia das sagradas esperanças de quem me era a criatura mais cara ao espírito. Contudo, sem poder resistir-lhe ao cerco afetivo, consagrei-me à carreira médica, muito mais interessado em explorar os enfermos ricos, cujos agravos do corpo indiscutivelmente me facultariam amplas vantagens materiais. Entretanto, em vésperas da vitória estudantil esperada, minha mãe, relativamente moça, despediu-se da experiência física vitimada por um acidente de angina. Recebi meu diploma de medicina, qual se me fora ele detestada recordação. E não obstante os estímulos da bondade paterna, não cheguei a ingressar na prática da profissão conquistada. Recolhi-me à intimidade doméstica de que me ausentava tão somente para as estações de entretenimento e repouso. Então, mais que nunca, chafurdado na sovinice, porquanto acompanhei o inventário de minha mãe com vigilância tão rigorosa que as minhas estranhas atitudes chegaram a surpreender meu próprio pai, egoísta e displicente, mas nunca avarento quanto eu. Compreendi que a fortuna herdada me situava para meu infortúnio moral a cavaleiro de qualquer necessidade da vida física por largos anos, desde que não me confiasse a dissipação. Assim mesmo, quando vi meu genitor inclinado às segundas núpcias, quase aos 60 anos de idade, fiz quanto pude indiretamente para dissuadi-lo, afastando-o de tal intento. Ele, todavia, era um homem resoluto nas decisões e desposou Aida, uma jovem da minha idade, que mal se avizinhava dos 30 anos. Recebi a madrasta como intrusa em nosso campo doméstico, e tomando-a por aventureira comum à caça de fortuna fácil, jurei vingar-me. Apesar das carinhosas requisições do casal, e não obstante o tratamento gentil que a pobre moça me dispensava, exibia sempre um pretexto para fugir-lhe à convivência. O novo matrimônio, no entanto, passou a exigir do esposo mais dilatados sacrifícios no mundo social de que Aida não pretendia afastar-se. E foi assim que, ao término de alguns meses, meu genitor era obrigado a procurar o socorro médico, recolhendo-se então a necessário repouso. Acompanhava-lhe a decadência orgânica, tomado de vivas apreensões. Não era a saúde paterna que me feria a imaginação, mas sim a extensa reserva financeira de nossa casa. Na hipótese do súbito falecimento do homem que me trouxera a existência, de modo algum me resignaria a partilhar a herança com a mulher que aos meus olhos indebitamente ocupava o espaço de minha mãe. O assistente fez longa pausa enquanto lhe fixávamos o semblante melancólico. De mim mesmo, atônito diante do que me era dado ouvir, indagava no íntimo se tudo aquilo de fato se passara. Fora Silas realmente o homem a quem se reportava? Ou compunha ele aquela história para alterar o ânimo dos perseguidores? Contudo, não me foi possível desfechar qualquer interrogação, porquanto nosso amigo, como que se desejoso de castigar-se com a dolorosa confissão, prosseguiu relatando. Passei então a arquitetar planos delituosos quanto à melhor maneira de alijar Aida de qualquer possibilidade de ingresso futuro ao nosso patrimônio, sem melindrar meu pai doente. E nos projetos criminosos que me visitavam a cabeça, a própria morte da madrasta comparecia como solução. Entretanto, como dar-lhe um fim sem causar maior sofrimento ao enfermo que eu desejava conservar?
Não seria aconselhável desmoralizá-la antes de tudo aos olhos dele, para que não padecesse qualquer saudade da mulher condenada por mim à desvalia? Tramava no silêncio e na sombra, quando a ocasião esperada veio ao meu encontro. Convidado a comparecer com a esposa numa festividade pública, meu pai chamou-me e insistiu para que eu acompanhasse Aida, representando-lhe a autoridade. Pela primeira vez acedi com prazer. Pretendia conhecer-lhe agora de mais perto as afeições. Funestos propósitos nasciam-me no crânio. Desse modo, durante a alegre ágape, tomei contato com Armando, primo de minha madrasta, e que a cortejara em solteiro. Armando era um rapaz pouco mais velho que eu, perdulário e fanfarrão, que dividia o tempo entre mulheres e taças espumantes, a quem, contrariamente aos meus hábitos, ofereci premeditada comunhão afetiva. Tanto quanto possível, dominando moralmente o ânimo de meu pai, desde então o associei ao nosso campo doméstico, favorecendo-lhe o mais amplo retorno à intimidade com a criatura de quem se havia namorado anos antes. A praia, o teatro, o cinema, bem como passeios de variados matizes, eram agora os pontos costumeiros de nossa presença, nos quais intencionalmente eu atirava os dois primos nos braços um do outro. Aida não me percebeu a manobra, e embora resistisse por mais de um ano à galanteria do companheiro, acabou por ceder à constante ofensiva dele. Fingi desconhecer-lhe as relações até que eu pudesse conduzir meu pai ao testemunho direto dos acontecimentos. Inventava jogos e distrações para reter o sedutor em nossa casa. Captei-lhe a confiança absoluta, de modo a usá-lo como peça importante em meu criminoso ardil. E certa noite em que, cauteloso, aparentei completa ausência de nosso templo familiar, sabendo os amantes segregados em determinado aposento contíguo ao meu, procurei meu pai em sua dependência de enfermo, e mascarando-me com intensa dignidade ofendida, chamei-o a brios numa exposição sintética dos fatos. Lívido e trêmulo, o doente exigiu provas, e nada mais fiz que conduzi-lo cambaleante até a porta do quarto, cujo fecho eu próprio deixara enfraquecido. Bastou um empurrão mais forte, e meu genitor desolado encontrou o flagrante que eu desejava. Armando, cínico, não obstante o desapontamento, afastou-se lépido, ciente de que não poderia esperar qualquer golpe grave de um sexagenário abatido. Minha madrasta, porém, profundamente ferida em seu amor próprio, dirigiu ao velho esposo acusações humilhantes, procurando seus aposentos particulares numa explosão de amargura. Completando a obra terrível a que me devotara, mostrei-me mais carinhoso para com o enfermo intimamente aniquilado. 2 semanas arrastaram-se pesadas para a nossa equipe familiar. Enquanto Aida ocupava o leito, assistida por 2 médicos de nossa confiança, que nem de longe nos conheciam a tragédia oculta, afagava meu pai com lamentações e sugestões indiretas para que os bens de nossa casa fossem na maioria guardados em meu nome, já que o segundo matrimônio não poderia desfazer-se perante as autoridades legais. Prosseguia em minha faina delituosa quando minha madrasta apareceu morta. Os clínicos de nossa amizade positivaram um envenenamento fulminante e, constrangidos, notificaram a meu pai tratar-se de um suicídio, de certo motivado pela insofreável neurastenia de que a doente se via objeto. Meu genitor estava mais sombrio nos aparatosos funerais.
Contudo, em meus destruidores propósitos, regozijei-me. Agora sim, a fortuna total de nossa casa passaria a pertencer-me. Minha satânica alegria, porém, durou muito pouco. Desde a morte da segunda mulher, meu pai acamou-se para não mais se erguer. Debalde, médicos e padres amigos procuraram oferecer-lhe melhoras e consolações. E ao fim de 2 meses, meu pai, que nunca mais sorriu, entrou em dolorosa agonia, na qual, através de confidência entrecortada de lágrimas, me confessou haver envenenado Aida, administrando-lhe violento tóxico no calmante habitual. Isso, no entanto, assegurava-me vencido e impunha-lhe também a morte, de vez que não conseguia perdoar a si mesmo, passando a carregar consigo um fardo de remorso constante e intolerável. E pela primeira vez minha consciência doeu fundo. O apego aos bens da carne arrasava minha vida. O velho querido morreu nos meus braços, crendo que os meus soluços de arrependimento fossem pranto de amor. Deixando-lhe o corpo fatigado na terra fria, tornei a nossa casa solarenga, sentindo-me o mais infortunado dos seres. O ouro integral do mundo não me garantiria agora o mais leve consolo. Achava-me sozinho e infinitamente desgraçado. Todos os recantos e pertences de nossa habitação falavam-me de crime e remorso. Muitas vezes a sombra noturna pareceu-me povoada de fantasmas horripilantes a escarnecerem de minha dor. E em meio da malta de insensíveis demônios a investirem contra mim, tinha a ideia de escutar a voz inconfundível de meu pai clamando para minha alma: meu filho, recua enquanto é tempo. Fiz-me arredio desconfiado. Em pavorosa crise moral, demandei a Europa em longa viagem de recreio. Mas o encanto das grandes cidades do velho mundo não conseguia aliviar-me as chagas interiores. Em toda parte, a refeição mais nobre amargava-me na boca, e os mais belos espetáculos artísticos deixavam-me apenas ansiedade e desolação. Regressei ao Brasil, mas não tive coragem de retomar a intimidade com a nossa antiga residência. Amparado pela afeição de velho amigo de meu genitor, aceitei-lhe o acolhimento por alguns dias, até que minha saúde orgânica me permitisse pensar numa transformação radical da existência. Embalado pelo carinho familiar daquele amigo, deixei que longos meses passassem tentando imerecida fuga mental. Até que numa noite inovidável para mim, na qual minha gastralgia se transformara num azorrague de dor, tomei de um frasco de arsênico na adega de meu anfitrião, acreditando usar o bicarbonato de sódio que ali deixara na véspera. E o veneno expulsou-me do corpo, impondo-me sofrimentos terríveis. Qual acontecera a minha madrasta que desencarnara em padecimentos atrozes, eu também passei pela morte em condições análogas. E os amigos que me asilavam no templo doméstico, desconhecendo o equívoco de que eu fora vítima, admitiram sem qualquer sombra de dúvida que eu buscara no suicídio a extinção das penas morais que me castigavam a alma de moço rico e entediado da vida, segundo a versão a que deram curso. Isso, porém, não bastou para ressarcir minhas tremendas culpas. Dementado depois do sepulcro, atravessei meses cruéis de terror e desequilíbrio, entre os quadros vivos a se me exteriorizarem da mente algemada as criações de si própria, até que fui socorrido por amigos de meu pai, que se achava igualmente a caminho da sua recuperação,
e, unindo-me a ele, passei a empenhar todas as minhas energias na preparação do futuro. Como veem, a fascinação pelo ouro foi o motivo de minha perda. Tenho necessidade de grande esforço no bem e de fé vigorosa para não cair outra vez, porquanto é indispensável me consagre a nova experiência entre os homens. Leonel e Clarindo não se achavam mais surpreendidos que eu e Hilário, habituados a encontrar em Silas um admirável companheiro, aparentemente sem aflição e sem problemas. Foi Clarindo quem rompeu a pausa, perguntando ao assistente que emudecera qual se fora subjugado pela força das próprias reminiscências. Mas você voltará então para a carne assim tão breve? Oh, quem me dera, amigo Clarindo, a aventura de regressar tão apressadamente quanto possível. O devedor está inelutavelmente ligado ao interesse dos credores. Assim, antes de tudo, é imprescindível venha encontrar minha madrasta no vasto país de sombra em que nos achamos para encetar a difícil tarefa de minha libertação moral. Mas como assim, Sr. Silas? Sim, André. Meu caso não aproveita simplesmente a Clarindo e Leonel, que procuram a justiça pelas próprias mãos, o que muitas vezes apenas significa violência e crueldade. Mas também a Hilário e a você que estudam presentemente a lei do karma, ou seja, da ação e reação. Aqui somos impelidos a recordar novamente a lição do Senhor: ajudai aos vossos inimigos. Porque sem que eu mesmo auxilie a mulher em cujo coração criei uma importante adversária de minha paz, não posso receber-lhe o auxílio fraterno, sem o qual não reconquistarei minha serenidade. Vali-me da fraqueza de Aida para arrojá-la ao despenhadeiro da perturbação, fazendo-a mais frágil do que já era em si mesma. Agora eu e meu pai, que lhe complicamos o caminho, somos naturalmente constrangidos a buscá-la, soerguê-la, ampará-la e restituir-lhe o equilíbrio relativo na terra, para que venhamos a solver pelo menos uma parte a nossa imensa dívida. Seu pai? Referiu-se a seu pai? Sim, como não? Meu pai e eu, assistidos por minha mãe, hoje nossa benfeitora nas esferas mais altas, estamos associados no mesmo empreendimento, nossa própria regeneração moral em busca do levantamento de Aida. Sem o que não conseguiremos desintegrar o visco envenenado do remorso que nos aprisiona o campo mental nas faixas inferiores da vida terrestre. É assim que nos cabe reencontrá-la a benefício de nós mesmos. Tão logo a divina misericórdia nos permita semelhante felicidade, meu genitor, envolvido no amor e na renúncia de minha mãe, que com ele retornará às lides da carne, vestir-se-á de nova expressão corpórea no plano das formas físicas, e ambos na mocidade terrena, retomando os laços humanos do casamento, nos recolherão por filhos abençoados. Aida e eu seremos irmãos nas teias consanguíneas. Consoante nossas aspirações que o céu protegerá, à face da magnanimidade divina, serei novamente médico no futuro, ao preço de imenso esforço para consagrar-me à beneficência, nela recuperando minhas valiosas oportunidades perdidas. Minha madrasta, que por certo viverá sofrendo deplorável intoxicação da alma nos tenebrosos abismos, será socorrida em momento oportuno, e não obstante o tempo longo de assistência que nos reclamará neste plano em necessário refazimento, sem dúvida renascerá em franzino corpo físico junto de nós, de maneira a sanar as difíceis psicoses que estará adquirindo sob o domínio das trevas. Psicoses que lhe marcarão a existência na carne sob a forma de estranhas enfermidades mentais. Serei-lhe assim não apenas o irmão do lar,
mas também o enfermeiro e o amigo, o companheiro e o médico, pagando em sacrifício e boa vontade, afeto e carinho, o equilíbrio e a felicidade que lhe furtei. A confissão do assistente valia por todo um compêndio vivo de experiências preciosas. E talvez por isso mesmo entráramos todos em grave meditação. E como eu não desejava perder o fio do ensinamento, dirigi-me para o nosso amigo considerando. Senhor Silas, disse você estar aguardando em comunhão com o genitor a alegria de reencontrar a madrasta. Como entender-lhe a alegação? Porventura, com o seu grau de conhecimento, sofre alguma dificuldade para saber-lhe a moradia? Sim, André. Desconheço onde ela está sitiada. E os benfeitores espirituais que atualmente lhes guiam a senda? Não conhecerão eles o paradeiro dela, orientando-lhes os movimentos no objetivo a alcançar? Inegavelmente, nossos instrutores não padecem a ignorância que me caracteriza no assunto. Entretanto, qual acontece entre os homens, também aqui o professor não pode chamar a si os deveres do aluno, sob pena de subtrair-lhe o mérito da lição. Na terra, por muitos nos amem, nossas mães não nos substituem no cárcere quando devamos espiar algum crime, e nossos melhores amigos não podem avocar para si, em nome da amizade, o direito de sofrer a mutilação que a nossa imprudência nos tem infligido ao próprio corpo. Sem dúvida, as bênçãos de amor dos nossos dirigentes hão trazido à minha alma inapreciáveis recursos. Conferem-me luz interior para que eu sinta e reconheça minhas fraquezas e auxiliam-me à renovação, a fim de que eu possa demandar com mais decisão e facilidade a meta que me proponho atingir. Mas, em verdade, o serviço de meu próprio resgate é pessoal e intransferível. Leonel e Clarindo ouviam-no boquiabertos. Falando de si mesmo, o assistente, sem lhes ferir o amor próprio, trabalhava indiretamente para que se entregassem ao reajuste. E pela expressão do olhar, via-se que os dois verdugos revelavam agora admirável mudança íntima. Refletimos todos alguns instantes, e por minha vez voltei a considerar. Mas podemos supor que todo esse drama deve estar vinculado a causas do pretérito. Sim, de certo. Mas em nossa atormentada região, não há tempo mental para qualquer prodígio da memória. Achamo-nos presos à recordação das causas próximas de nossas angústias, dificultando-se-nos a possibilidade de penetrar o domínio das causas remotas, porquanto a situação de nosso espírito é a de um doente grave, necessitado de intervenção urgente a favor do reajuste. O inferno, a exprimir-se nas zonas inferiores da terra, está repleto de almas que, dilaceradas e sofredoras, se levantam, clamando pelo socorro da providência divina contra os males que geraram para si mesmas, e a providência divina lhes permite a ventura de trabalhar com os dardos da culpa e do arrependimento a lhe castigarem o coração em benefício das suas vítimas e dos irmãos cujas faltas se afinem com os delitos que cometeram, para que se reharmonizem tão apressadamente quanto possível com o infinito amor e com a perfeita justiça da lei. Paguemos nossas dívidas que respondem por sombras espessas em nossas almas, e o espelho de nossa mente, onde estivermos, refletirá a luz do céu, a pátria da divina lembrança. Compreendemos que Silas auxiliava Clarindo e Leonel, identificando-os como irmãos de luta e aprendizado, no que indiscutivelmente ampliaria os próprios méritos. Muitas inquirições explodiam em pensamento no meu acanhado mundo íntimo. Quem lhe seria o pai amigo? Onde viveria sua abnegada genitora?
Esperava despender ainda longo tempo na procura da madrasta infeliz? Entretanto, a grandeza espiritual do assistente não nos favorecia qualquer pergunta indiscreta. Apenas tive coragem para considerar respeitoso. Oh, meu Deus! Pensa então comigo mesmo. Quanto tempo gastamos para refazer às vezes a inconsequência de um simples minuto? Você tem razão, André. A lei é de ação e reação. A ação do mal pode ser rápida, mas ninguém sabe quanto tempo exigirá o serviço da reação, indispensável ao restabelecimento da harmonia soberana da vida, quebrada por nossas atitudes contrárias ao bem. Por isso mesmo recomendava Jesus às criaturas encarnadas: reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto te encontras a caminho com ele. É que espírito algum penetrará o céu sem a paz de consciência. E se é mais fácil apagar as nossas desavenças e retificar nossos desacertos enquanto estagiamos no mesmo caminho, palmilhado por nossas vítimas na terra, é muito difícil providenciar a solução de nossos criminosos enigmas quando já nos achamos mergulhados nos nevoeiros infernais. A ponderação era cabível e justa. Não nos foi possível, porém, prosseguir a conversa. Clarindo, cuja impassibilidade reconhecíamos com grande surpresa para nós, tinha os olhos umedecidos. Silas ergueu os olhos para o alto, agradecendo a bênção da transformação que se esboçava, e recolheu-o em seus braços. O desditoso irmão de Leonel queria falar. Percebemos que tencionava referir-se à morte de Alzira no lago, mas o assistente prometeu-lhe que voltaríamos na noite seguinte. Logo após voltamos, mas nem Hilário e nem eu nos animamos a conversar com o denodado companheiro, que entrara melancólico em expressivo silêncio.